Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem e eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar uma tipologia que ainda não tínhamos estudado, né? Hoje nós vamos estudar e conhecer as características de um poema. Nós vamos para o início de conversa, mas é importante que possamos dar continuidade à construção do nosso hábito. E você deve lembrar. Opa, que hábito é esse? Se coloque num lugar silencioso, confortável, com seu material à mão. Isso é muito importante. Vai fundamentar a nossa videoaula e vai também fundamentar o seu aprendizado. Ok, meus queridos? E também é importante que você possa ler, possamos fazer uma leitura compartilhada. Eu leio daqui e você lê daí. É importante também que as atividades orais elas possam ser realizadas através de áudio lá no nosso grupo de WhatsApp, ok? É importante, o nosso grupo ele funciona como uma sala virtual. É ali que podemos interagir uns com os outros, ok? Principalmente nas atividades orais. Ok, meus queridos? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura. É importante que você se coloque num lugar silencioso. Vou repetir novamente o nosso hábito, o quanto que ele é importante para o nosso aprendizado. Então, início de conversa. Os mais variados temas podem ser abordados em um poema. Os poemas podem nos divertir, ensinar e emocionar. Você gosta de ler um poema? Por quê? Eu gosto muito de ler. Eu lembro que há muito tempo eu aprendi um verso de um poema de um poeta mexicano chamado Pablo Neruda. E o verso diz: é melhor calar até que te peçam a fala do que falar até que te peçam silêncio. Eu achei lindo e eu aprendi aquele verso desde a minha adolescência. Isso é muito bom. Eu gosto de ler poema. Eu quero saber a opinião de vocês. Tem algum poeta preferido? Como eu já falei, eu gosto de ler os poemas de poetas brasileiros e também de poetas de outros países, como no caso citado, Pablo Neruda. Que emoções você já sentiu ao ler um a minha opinião. Eu me senti muito bem. Aquele poema me mostrou que o quanto é importante a gente ouvir. Não é nem ficar calado, é a gente ouvir o outro. Isso é muito importante. Alguns poemas me chamam a atenção para essa característica, ouvir o outro. Agora, leia o poema a seguir. Então, vamos ler o nosso poema. Gente grande, gangorra nas folhas da banana eram tão bons, mas muito perigosos. Parmanga lá nas gringas da mangueira era uma beleza. Raspar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica. Que delícia um bolo saído do forno, mas bolo quente dá dor de barriga. Beber água na bica e andar de pé no chão. Encher a barriga da gente de bichinhos. Que beleza as manhãs de inverno, a geada, mas é perigoso ficar resfriado. Amassar barro é tão bom, mas a terra é muito suja. Foi assim que aprendi a ter medo. Foi assim que virei gente grande. Muito interessante esse poema, não é? Ele fala de cara, ao ler os versos, ele fala das lembranças de quando a autora era uma criança. E pelas características e pelos versos, nós vamos perceber que ela convivia, ela tinha um cotidiano de uma cidade pequena, do campo. Como assim, professora? Você observa nos versos. Você vai ler outra vez e você vai ter a mesma sensação. É aquela sensação de quando eu e você nós vamos para o interior, vamos para a casa dos nossos parentes. E aí a gente pode andar de pé no chão, subir nas árvores, colher a fruta
ter que comer lá mesmo onde a gente escolhe, fazer coisas que na cidade não é possível ser realizado. Esse muito interessante desse poema. Me chama a atenção, porque fala de um cotidiano rural do campo. Então, vamos lá para a nossa interpretação oral. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção. Quero ver, principalmente os alunos que estão totalmente remotos, responder a interpretação oral lá no grupo de WhatsApp. Ok, meus amores? O que você achou do poema Gente Grande? Você gostou, não gostou? Que sensações e sentimento ele despertou em você? Converse com seus colegas. Olha só da importância da gente utilizar o nosso grupo para interagir com os nossos colegas. Cite algumas atividades que você realiza atualmente que os adultos dizem ser perigosas. Comente com os alunos, com os colegas, desculpa, e reflita se eles têm razão ou não dessas preocupações. Por exemplo, andar com o pé no chão. Aí ele diz, encher a barriga de bichinho. Ter os cuidados como todas as nossas avós. Eles tinham esse cuidado da gente não andar descalço, não é? E eles tinham outros cuidados, que naquele momento a gente não via, quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, a gente não via perigo nenhum. Mas eles já, por já ter aquela vivência, experiência, eles sempre tinham aquela preocupação, ou têm aquela preocupação exacerbada conosco, quando nós éramos pequenos. Sempre nos orientando para o nosso melhor. E muitas vezes nas nossas brincadeiras, subir numa árvore, por exemplo, para colher uma manga lá no alto, é perigoso, você pode cair. E isso, as pessoas, os nossos parentes mais próximos, eles têm todo aquele cuidado com cada um de nós, não é? Principalmente quando a gente é criança, a gente ouve muito: olha, isso é perigoso, não faz isso. Isso é muito, vamos dizer assim, normal. E é importante, porque a gente percebe nesse cuidado o carinho, o amor que as pessoas têm por nós. Isso é muito interessante. Sublime, agora nós vamos para a interpretação escrita. E ao terminar a nossa atividade, quero ver a volta da sua atividade, ok? Lá no nosso grupo. Então, vamos lá. Sublime no texto, ou no poema, Gente Grande, os versos que apresentam as lembranças da infância da pessoa que fala no poema. E aí você vai sublinhar lá no texto. É importante, meus amores, que vocês utilizem o lápis, certo? Para fazer essa atividade, sublinhar com o seu lápis, não com marcador de texto, não com coleção, não com caneta, tá certo? Vai fazer com lápis. É importante também que, antes de iniciar a sua atividade escrita, você já se organize colocando uma data, tá certo? Isso vai te ajudar bastante. Assinale a alternativa correta a respeito do Gente Grande. Você tem duas alternativas aqui. Você vai assinalar, ou seja, marcar um X naquela que for correta, a informação correta acerca do poema que você acabou de ler. Ok, meus amores? Cada linha de um poema é chamada verso, e o conjunto de versos forma uma estrofe. Indique nos quadrinhos a quantidade de versos estrofe do poema Gente Grande. Você vai voltar, vamos lá, vamos voltar ao poema. Cada linha é um verso. Cada conjunto dessa, ou seja, de verso, vai formar uma estrofe. E aí você vai contar e vai responder a sua atividade. Ok, meus amores? Então vamos lá. Quarta questão. Rima é a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. Releia o poema Gente Grande e responda. Esse poema apresenta rima? Em sua opinião, por que isso acontece? Então, você vai voltar novamente no texto, vai fazer a sua leitura e responder sabendo o que é. O que é uma rima? É a semelhança sonora no final ou no meio de diferentes versos. E aqui nós vamos para o conceito. O que é um poema? Um poema é um texto que trabalha a linguagem de um modo especial. É escrito em versos, organizado em estrofe e pode ou não apresentar rima. É importante. Você observa
que em alguns poemas você vai observar rima constante, não é? Em outros, não. Quinta questão. Releia os 4 primeiros versos desse poema. Aqui estão enumerados. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Gangorra nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas gripas da mangueira era uma beleza. Que palavra desse trecho apresenta a ideia de oposição? E aí você vai observar qual é a palavra que dá a ideia de oposição. Assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão A. Quais palavras? Quando ele diz aqui, ó, assinale quais, eu vou assinalar mais de uma palavra, porque a própria questão já está me indicando que eu vou assinalar mais de uma palavra. Ok, meu amor? Então, vamos lá para a letra C. A palavra que você respondeu, aqui ele já diz, a palavra que você respondeu no item A se repete ao longo do poema, sim ou não? E por que isso acontece? Olha só, vamos voltar para o texto. Gangorra nas folhas da bananeira era tão bom, mas muito perigoso. Chupar manga lá nas gripas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Que palavra desse texto apresenta a ideia de oposição? Ou seja, existe uma palavra que dá a ideia de oposição. E você vai escrevê-la aqui. Aqui você vai marcar quais dessas palavras, olha só, assinale quais das palavras a seguir apresentam o mesmo sentido da palavra que você respondeu na questão A. Porém, porque, ok? Aqui na letra C, a palavra que você respondeu no item A, olha só, item A, se repete ao longo do poema, sim ou não? Por que isso acontece? Vou responder. Os versos do trecho acima são todos do mesmo tamanho? Explico. Vamos lá. Você vai ver, só na sua leitura visual, você já percebe que não são todos do mesmo tamanho. Os versos de um poema que não segue a métrica regular, ou seja, que variam na quantidade de sílabas poéticas e, por isso, são mais compridos ou mais curtos que os outros. São chamados versos livres. Então, essa, meus queridos, foi a nossa aula de poesia. E gostaria de convidar cada um de vocês a fazer a sua segunda leitura com mais atenção, realizar atividade oral e atividade escrita, se organize colocando a data. É importante que você realize com muita calma, sempre dentro daquele hábito. Um lugar silencioso, onde você possa se concentrar, fazer atividade com calma, com paciência, lendo, relendo cada uma das questões, e isso vai fundamentar o seu aprendizado. Ok, meus queridos? Então, tenhamos todos um ótimo dia e até a próxima!